Graças a Deus. Curva a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus ministre a sua palavra aos nossos corações esta noite, que o Senhor venha nos direcionar pela sua palavra, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, abrindo os nossos ouvidos, falando a cada coração. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus e teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades, que tu não edificaste, e casa cheia de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver ao redor de vós. Amém? Podeis tomar assento. Essa era a palavra que o Senhor entregou ao seu povo para que eles pudessem avançar e prosperar. A grande pergunta que nós temos é: o que nos fará prosperar em todos os caminhos? É o retorno à palavra de Deus. Se nós quisermos prosperar em todas as áreas da nossa vida, não apenas na área financeira, nós temos que retornar à palavra de Deus. A vivência dessa palavra, esses princípios, eles devem ser vividos. Tudo que Deus falou ao seu povo, um mandamento para que os pais ensinassem aos seus filhos, e para que os filhos de seus filhos continuassem a obedecer esses mandamentos, então viria sobre eles casa cheia de todos os bens, poços cavados, vinhas, olivais, tudo isso se guardasse, guarda-te, que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito. Era um mandamento para o povo que Deus tinha tirado lá da terra do Egito. Então era um estilo de vida que eles teriam que passar a viver, eles tinham que buscar esse estilo de vida, não se esquecendo de Deus, não se esquecendo da sua palavra. Deuteronômio capítulo 30, no versículo de número 5, diz assim: E o Senhor teu Deus
te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, e o coração da tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas essas maldições, sobre os teus inimigos, e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. Converter-te, pois, e darás ouvido à voz do Senhor, cumprirá todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escrito neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então esta é a promessa de Deus. Então Deus vai trazendo misericórdia, para que o povo de Deus que tinha se desviado, eles possam se arrepender, e Ele traz de novo, olha, se você obedecer essas leis, se você obedecer o que está escrito neste livro, trarei sobre vós prosperidade, eu vos guardarei. Mas o que acontece com o povo de Deus, o povo de Israel? O povo virou as costas para os princípios da palavra. O povo fez tudo aquilo que não deveria fazer. E como resultado, eles são levados cativos para a Babilônia, e por ali eles vão permanecer 70 anos. Mas Deus nunca desiste do seu povo. Deus sempre, Ele vai buscar mudar a história, mudar através das próximas gerações. Muitas vezes nós pensamos, todos agora estão querendo se afastar de Deus. Deus, Ele não desiste do seu povo. Deus tem os seus escolhidos, os seus separados, aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que clamam por misericórdia. Então Deus ama o seu povo e trabalha sempre uma nova geração. Deus sempre trabalha uma nova geração. Deus levanta lá no cativeiro uma geração que a mentalidade não seria mais de escravos. Começa a nascer no cativeiro jovens, ou começa ali se levantar jovens que vão se preparando e não aceitam aquela vida de escravidão, e eles começam novamente a buscar a Deus. Nós vamos ver um dos jovens, que é Daniel, um sábio profeta, 10 vezes mais sábio do que os sábios que haviam na Babilônia. Vamos ver também a rainha Esther, intercessora do seu povo, livra o seu povo da morte. Vamos também ver Esdra, escriba, mestre. Vamos ver Neemias, que se torna um governador. Então Deus vai levantando uma nova geração, para que o seu nome seja lembrado, e que a sua bondade e a sua misericórdia nunca se afaste do seu povo. Nós não podemos pensar, não, agora não há mais jeito. Deus sempre vai levantar uma nova geração. Então o mestre Esdra foi levantado com a unção de ensinar, e havia em seu coração uma grande disposição. A primeira coisa que deve acontecer em nossa vida, para que a mudança possa ocorrer, é disposição. É estarmos dispostos a nos colocar, para que Deus venha nos usar. Preparar na condição física, espiritual, sermos organizados vocacionalmente, buscar em Deus, para que Ele possa vir realizar as bênçãos sobre nós. Muitas vezes nós falamos, Jesus fez muitos milagres,
Mas Jesus fazia aquilo que havia disposição no coração das pessoas. Uma das perguntas de Jesus é: o que você quer que eu te faça? Tem que haver uma disposição. Eu quero ser diferenciado dessa geração. Nós estamos vivendo um tempo que todos são iguais. Você pode observar que todas as nações, elas caminham da mesma maneira. Quando nós olhamos o mundo politicamente, nós vamos vendo que todos estão caminhando na mesma disposição. Todos caminhando contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus. Então, quando Jesus ele vai realizar um milagre, a primeira coisa que ele pergunta é: o que você quer que eu te faça? O que você deseja? Qual é a tua necessidade? O que você está buscando para que eu venha realizar? O cego Bartimeu, ele tem um encontro com Jesus, e ele começa a clamar por Jesus. Ele começa a mostrar ali uma disposição, que ele queria ser curado. Ele enfrenta a multidão, ele enfrenta aqueles que estavam dizendo para ele se calar, mas ele vai vencendo, ele tem uma disposição de mudança. Ele não quer continuar da maneira que ele estava, por isso ele vai gritando, chamando Jesus, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Marcos, capítulo 10, versículo de número 47. Havia uma disposição: eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu não quero ficar nessa situação. Então ele começa a clamar por misericórdia. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está ali numa disposição, ele não quer continuar da mesma maneira que ele se encontrava. Ele quer uma mudança de vida. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Ele lança de sobre as suas costas a capa. A capa era o instrumento que ele tinha para pedir esmolas. O governo dava a ele o direito, porque ele era um cego, dependente, ele podia usar uma capa que o diferenciava e registrava ele como alguém que era necessitado de pedir esmolas. A primeira coisa que ele faz é tirar aquela capa. E ele vai em busca de uma cura. Que queres que eu te faça? E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. É uma decisão, é uma disposição que nós temos que ter para não ficarmos igual a todos que estão por aí. Nós temos que buscar um diferencial. Então a palavra, dentro do cativeiro, vai buscar jovens que estavam querendo ser diferentes de tudo aquilo que estava acontecendo. E ali encontra Daniel, encontra Esdras, encontra a rainha Esther, encontra Neemias. Foram pessoas que fizeram um diferencial saindo de um cativeiro. Esdras nasceu na Babilônia 457 anos antes de Cristo. Entendido nas leis. Quando Esdras aprende sobre a sua origem e sobre Deus, quando ele começa então a estudar de onde veio, quais eram as promessas de Deus, ele começa a entender que ali não era o seu lugar. A pergunta que eles fazem é: o que estamos fazendo nós nesse cativeiro? Por que estamos nesse cativeiro? E foi estudar o porquê estavam colhendo aquela situação. Então, esses jovens
que fizeram um diferencial, eles foram buscar na palavra o que tinha acontecido, o porquê eles estavam naquela situação. Porque eles estavam vivendo numa terra tão distante, com tantas promessas. Algo que nós temos que começar a nos perguntar: se há tanta promessa sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, por que nós estamos vivendo como o mundo vive? Por que nós estamos vivendo nas mesmas ameaças do mundo? Por que nós estamos vivendo da mesma maneira que o mundo vive? Com as mesmas paixões, com os mesmos enganos, e não temos a sabedoria suficiente para sairmos dessa situação. Abra a tua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: e passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraquias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissuá, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele vai buscando a sua descendência. E ele chega onde? Em Arão. Ali ele descobre que ele é sacerdote. A sua origem. Este Esdras subiu da Babilônia e era escriba hábil na palavra, na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Nada impede quando você tem disposição. Nada impede quando nós estamos dispostos. Quando nós temos um objetivo, nós vamos afastando os impedimentos. Então, o rei lhe deu tudo quanto pedira. Quando ele descobre quem ele é, a sua origem, que ele era um sacerdote e que ele deveria ensinar o seu povo. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netineus, no 7º ano do rei Artaxerxes. E no 5º mês chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês foi o princípio da partida da Babilônia. E no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar Israel os seus estatutos e os seus juízos. Quando ele entende quem ele é, ele então tem uma disposição: buscar, cumprir e ensinar. Quando nós sabemos quem somos nós em Deus, nós começamos a buscar conhecimento em Deus, a cumprir a sua palavra e ensinar, principalmente a nova geração. Nós estamos vivendo um tempo de perturbação com os nossos filhos, porque não conseguimos ensinar nossos filhos, mas temos que ter disposição de ensiná-los. A palavra do Senhor diz: olha, esta palavra que eu vos ordeno, fala aos teus filhos, andando pelo caminho, se assentando, ensine os teus filhos, para que eles possam saber quem nós somos diante de Deus. Então ele tinha disposto o seu coração para conhecer a palavra. Conhecendo os princípios, começa a aplicar em sua própria vida. Quando nós conhecemos os princípios da palavra, nós começamos a aplicar em nossa própria vida. Porque a Bíblia é tão proibida.
Porque os países querem proibir a Bíblia? Porque quem conhece este livro, governa. E começa governando a sua vida, a sua família, e direcionando os seus filhos. Quando esses jovens, eles entendem quem eles são, eles não aceitam mais ser escravos. Daniel, ele mostra a sabedoria vinda de Deus, e ali todos entendem que ele tem 10 vezes mais sabedoria do que os sábios da Babilônia. Quando a rainha Esther, ela se põe à disposição para salvar o seu povo, não há impedimento. Deus faz os olhos do rei ver nela uma princesa. Ela era apenas uma menina entre centenas ou milhares de meninas que lá estavam. Mas quando ela entende quem ela é diante de Deus, Deus vai abrindo os seus caminhos. Quando Esdras, ele entende quem ele é, nada mais o impediu. Tudo o que ele precisava para voltar a Jerusalém, reconstruir Jerusalém, o rei lhe entregou. Foi assim com Neemias, a segunda leva daqueles que voltam para Jerusalém. Aqueles foram uma leva primeiro que nada fez. Havia uma esperança que eles iriam voltar para Jerusalém e reconstruir, mas chegando lá se acomodaram com a situação que estavam vivendo. Nós não podemos nos acomodar com a situação que nós estamos vendo. Nós temos que nos levantar e, com disposição, buscar a palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Os princípios começaram a fazer parte da vida deles. Como é que tem mudança? Toda promessa da palavra é: eu vou te prosperar, eu vou te abençoar. Quando nós buscamos os princípios da palavra de Deus, a prosperidade, ela nos segue. Quando nós não seguimos a palavra de Deus, nós corremos atrás de dinheiro. Nós corremos e lutamos contra dívidas, lutamos contra tantas coisas. Mas quando a bênção de Deus nos alcança, a palavra do Senhor diz que as bênçãos nos seguirão. Tem muitas pessoas correndo de um lado para o outro. Onde está a bênção? Onde está a bênção? Mas a palavra do Senhor diz que a bênção te seguirá. Então, quando eles entendem a palavra, quando eles tomam conhecimento da palavra, primeira coisa, buscar, entender. O que o povo de Israel perdeu, a palavra. O que a igreja no Brasil está perdendo, a palavra. Se deixou levar por entretenimentos, se deixou levar por tantas coisas que o mundo nos ofereceu. E nos esquecemos da palavra de Deus. Fizemos da palavra entretenimento e não princípios. Brincamos de profetizar um para o outro e nos esquecemos dos princípios, de buscar na palavra. Então, esses moços, eles começam agora a buscar a palavra. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, disposição. Primeira coisa que nós temos que preparar é o nosso coração, estar disposto, querer aprender, para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ele começa então a colocar em prática. O que está nos faltando? Colocar em prática a palavra de Deus. Neemias, outro jovem, que era copeiro, e ele agora ouve falar que os seus irmãos, que voltaram para Jerusalém, estão em miséria. Estão vivendo em miséria. E ele se entristece com aquilo. E ele pede licença para o rei, que ele possa cuidar do seu povo. Ele estava bem, mas havia uma disposição no seu coração, em mudar
a situação do povo que estava em Jerusalém. Neemias capítulo 8, versículo 8, diz assim: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e beber, e enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Quando o povo entende a palavra, para de chorar. Quando o povo entende a palavra, para de se lamentar e começa a se alegrar. O povo chora quando não conhece. O povo sofre quando não tem conhecimento de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra, quando nós buscamos, quando nós temos disposição para ouvir a palavra de Deus, aprender, colocar em prática e ensinar, tudo aquilo que nós estamos buscando virá sobre nós. Virá prosperidade, virá libertação, virá alegria. Tudo isso é à disposição. Nós podemos viver como a grande maioria viveu na Babilônia, escravos, tristes, angustiados, achando que não teria saída. Mas Deus começa a levantar uma geração que vai buscar a palavra novamente. O que a igreja está sendo chamada para os nossos dias? Sair da mesmice, começar a voltar à palavra, começar a viver a palavra, começar a dar crédito na palavra, começar a crer na palavra do Senhor, começar a entender que há promessas para o povo de Deus. Não é que nós vamos ter que fazer muitas coisas, porque as bênçãos cairão sobre nós. Havia uma promessa sobre o povo de Israel: olha, vocês vão ter abundância, vão ter poços, não é porque vocês plantaram, não é porque vocês fizeram. O que Deus está falando? Não é a vossa força. Quantas vezes nós pensamos: eu não posso ir à igreja, porque eu tenho que trabalhar. É bom trabalhar e é digno quem trabalha. Mas Neemias ensina o povo que há um dia do Senhor, que há um momento que nós temos que parar e ouvir a palavra, que há um momento que nós temos que falar: Deus, fala comigo. Tem um momento que nós temos que entrar para agradecer a Deus, agradecer, sermos gratos, pedir para Deus falar e nos prontificar a ouvir o que Deus quer falar e colocar em prática aquilo que Deus está falando. O cego Bartimeu, ele era mais um entre muitos que ali estavam. Entre muitos que lá estavam. Muitas pessoas dizem: o povo de Israel não tem pobre. Tem sim. Tem aqueles que não entendem a palavra. Tem aqueles que não sabem quem são. Tem muitos pedintes em Israel. Havia nos dias de Jesus. Havia viúvas passando fome nos dias de Elias. Havia e há, como em nossos dias. O país está em crise.
Mas nós temos que estar em Cristo. Nós temos que estar na palavra. Nós temos que retornar à palavra. Se a palavra do Senhor, ela nos orienta que haverá bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós temos que buscar esta bênção. Converter-te-ás, pois, e darás ouvido à voz do Senhor. Cumprirá todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará prosperar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, para o teu bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para o fazer bem, como se alegrou em teus pais. Voltar à palavra. Algo que eu não gosto de falar muito é sobre dízimo, porque logo vem alguém dizendo, está pedindo dízimo. O dízimo é algo muito pessoal, muito pessoal. E quem entende o segredo que há na prosperidade, em honrar a Deus, pergunte aos dizimistas, pergunte àqueles que entenderam ser dizimista. Pergunte qual é o segredo, honrar a Deus. Honre ao Senhor teu Deus com tudo que te vem à mão. Tudo que chegar na tua mão, honre ao Senhor teu Deus. É um segredo, mas é um segredo que está na palavra. Mas se nós não aprendemos na palavra, como nós vamos colocar em prática? Se nós não damos ouvido à palavra. Se nós ouvimos mais aqueles que são contra a igreja, que são contra os ensinamentos, do que a favor da palavra. Por isso nós temos que retornar à palavra, buscar a palavra. E quando fala de bênção, não é bênção financeira. Em tudo te irá bem. Tudo vai bem. Quando o Senhor está no controle. Então, quando o Senhor, Ele te prospera, tudo te irá bem. Quando deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Para você se converter com o coração e com a alma, precisa de disposição. Eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a ouvir e a fazer. E eu estou disposto a aprender, a aplicar e a ensinar. Quando nós tivermos esses 3 passos em nossa vida, a próxima geração, ela será mais abençoada do que nós. Quando nós colocarmos em prática esses 3 pontos, nós vamos levar para a próxima geração bênção sobre a vida deles. Esses jovens, eles saem da escravidão, eles não aceitam. Quando eles entendem a palavra de Deus, a pergunta é: o que nós estamos fazendo nesse cativeiro? Por que nós estamos aqui? Neemias, ele ouve, senta e chora. Eu digo que tem dias que dá vontade de sentar e de chorar. Quando a gente ouve o que está acontecendo, dá vontade de sentar e de chorar. E Neemias fez isso. Sentou, chorou, mas se colocou de pé e foi em busca de mudança. Você pode sentar, chorar, ficar decepcionado, mas tem que levantar e colocar em prática. Ele não ficou apenas lamentando que os seus irmãos estavam em desgraça. Ele vai pedir ao rei: olha, fiquei sabendo de uma história muito triste. Jerusalém está destruída. Quando ele chega em Jerusalém e ele vê a destruição que estava, ele senta e chora. Mas ele coloca em prática. Começa a trabalhar.
nós temos que começar a mudar, a sair da mesmice, a buscar sabedoria, como Daniel conquistou sabedoria, a buscar conhecimento, como Esdra buscou conhecimento, a buscar atitudes de intercessão, como a rainha buscou, como Esther buscou, e construir, como Neemias construiu. Construiu os muros de proteção, guardar a nossa casa, a nossa família. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com o Senhor nesta noite. Dê ouvido. Se coloque a buscar a palavra do Senhor. Se proponha a aprender do Senhor. Quando deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, os seus estatutos, escritos no livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Busque essa disposição. Senhor, eu preciso conhecer a tua palavra. Senhor, eu preciso colocar em prática a tua palavra. Senhor, eu preciso ensinar a tua palavra. Senhor, eu preciso ensinar meus filhos. Preciso ensinar minha casa. Coloque em prática. E o Senhor vai trazer bênção sobre bênção. Toda maldição será quebrada. Os inimigos que se levantam, eles serão destruídos. Porque o Senhor é o teu escudo, o Senhor é a tua proteção. Algo que o Senhor busca em nós é obediência, é cumprimento, é disposição em ouvir e aplicar e ensinar. Peça ao Senhor nesta noite que abra o teu entendimento, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que possamos voltar novamente à palavra, sair de um cativeiro que o mundo está nos enlaçando. Nós estamos no mesmo sistema do mundo. Estamos envolvidos em um sistema de distração, e esquecendo a palavra de Deus, esquecendo a aliança com Deus. Que nós venhamos sair dessa situação. Senhor meu Pai, Senhor, revela a tua palavra em cada coração. Revela a tua palavra, Senhor, ao nosso coração, nos dando entendimento. Senhor, entendendo a tua palavra e aplicando a tua palavra a cada dia. Senhor, nos dando condições de ensinarmos a nova geração. Senhor, essa palavra que o Senhor tem nos dado, que nós possamos ensinar aos nossos filhos, andando, que na nossa casa esteja nos umbrais da porta, que a nossa casa viva a tua palavra, que a nossa família, que os nossos negócios sejam abençoados. Senhor, abençoa, Senhor, o útero dos nossos negócios. Toma, Senhor, tira toda esterilidade, tudo aquilo que não provém de ti, todo ataque do maligno contra as finanças do teu povo, contra a prosperidade do teu povo. Senhor, que caia por terra agora. Senhor, como o Senhor abençoou o seu povo, como o Senhor enriqueceu o seu povo, enriquece o povo deste lugar esta noite, Pai. Toma nas tuas mãos, derramando bênção sobre bênção. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor?